De fato, foi extremamente progressiva a luta da questão da queda de braço entre o governo e, e o chamado Centrão, que, na verdade, é a direita que hegemoniza o Congresso Nacional, representante do capital financeiro, do latifúndio, do cana de capital em geral, né? Essa luta, ela provocou uma reação do governo que verificou que a direita, quando encontrar as condições conjunturais, ela pode realizar, ela tem votos para ela realizar um impeachment, como fez com a Dilma, e criar o motivo que bem achar no momento para fazê-lo. Ela não tem capacidade política desse momento para fazê-la. O governo teve que reagir, né, quando o acordo entre o governo e a presidência do Congresso e a presidência do Senado estava sendo selado, veio o contra-ataque, a guerra tarifária do Trump, e foi um novo espasmo de reação de um governo que está contra as cordas e saindo das cordas. Foi, como o Fred falou, extremamente progressivo, né? Inclusive por causa que ganha corpo através do plebiscito popular, né, pelo fim da escala 6 por 1, que ganha corpo pela taxação dos super ricos, inclusive através do IOF, que ganha corpo pela não taxação do proletariado, que recebe até 5 mil reais pelo imposto de renda, é uma campanha extremamente progressiva, inclusive quando denomina a classe dos super ricos, a classe da burguesia, os 1%, como inimigos centrais da classe trabalhadora. Todavia, tanto na luta contra a direita e a burguesia, os super ricos, como na luta contra o imperialismo, é preciso ter coerência e consequência nessa luta. Sem a reindustrialização do país, sem a conquista dos meios de produção pela classe trabalhadora, nós seguiremos reféns do chamado agronegócio, que não passa de um latifúndio criminoso, assassino e exportador, e do capital financeiro, ou seja, dos seus representantes políticos que se denominam centrão, ou seja, de um impeachment assim que houver uma nova situação favorável para eles, como foi em 2016. Nós estamos vivendo espasmos de polarização progressivo, o espasmo do IOF, da luta pelo IOF contra os super ricos, pelo aumento do IOF contra os super ricos, e agora o espasmo contra o ataque, de reação ao ataque do Trump e da família Bolsonaro. Mas isso não dura para sempre, é preciso transformar isso em organização política e mobilização da classe trabalhadora. A política tradicional do Lula é a conciliação com os empresários, com a direita, com os Estados Unidos, com a Casa Branca. Eles encontraram na briga contra o Brasil, né, eles entraram a briga foi provocada pelo lado de lá, a ofensiva precisa ser tomada pelo lado de cá, pelo governo Lula, ele precisa sair das cordas e atacar. Ninguém ganha uma luta de boxe ficando contra as cordas. Então é preciso aproveitar esses contra-ataques e sair para a ofensiva, né? Esses dois momentos continuados, né, dessas 4 semanas que nós vivemos, quebraram a trégua, que é uma trégua desfavorável à classe trabalhadora. A trégua é desfavorável, a luta de classes ela existe permanentemente, só que a classe dominante bate permanentemente na classe dominada, nos trabalhadores. A reação, a quebra da trégua, a polarização política é favorável à classe trabalhadora, a polarização contra a direita, contra a extrema-direita, contra o centrão, contra o super rico, contra o Trump, contra o imperialismo, beneficia a mobilização social e, no final das contas, a própria popularidade de Lula, como nós acabamos de verificar. Né? A contradição, o enfrentamento, é a reação dos oprimidos. Né? Isso é uma parte do marxismo que se chama materialismo dialético. A dialética ela vem de um acúmulo cultural
de uma expressão cultural das contradições que existem na sociedade, né? O Hegel já falava que a contradição não pode ser vista só como um erro lógico a ser evitado, mas sim como um motor do desenvolvimento. A dialética é o motor desse desenvolvimento, que é o desenvolvimento da própria realidade. É através das contradições, e nós puxamos isso para a política, da polarização, que as coisas evoluem. A polarização é outro nome para a reação dos trabalhadores na luta de classe. A superação da nossa dependência em relação ao imperialismo, em relação ao agronegócio, em relação ao capital financeiro, é que poderá produzir uma nova síntese, uma nova situação, um novo modo de vida melhor para a classe trabalhadora, como a gente tem conversado em nossos programas aqui. Com isso, eu acho que a gente pode encerrar a nossa conversa de hoje e dizer que só a luta pode modificar a vida, a luta pela soberania é a luta pelo governo dos trabalhadores. A luta contra o imperialismo é a luta por um nacionalismo que seja a defesa dos interesses nacionais e a libertação nacional através das mãos da classe trabalhadora. Um abraço a todos, vamos ficando por aqui. Na próxima semana, o programa que foi gravado hoje será ao vivo. Um abraço, nos divulgue, curtam e compartilhem nossos diálogos.